Quando um jovem piloto de moto descobre que sua ex está devendo para bandidos, ele decide trabalhar para a máfia, fazendo entregas ilegais de moto para pagar as dívidas da ex. O filme de hoje se chama Asfalto de Sangue, e se você já tá pensando que o final do filme é aquele clichêzão de sempre, olha, você vai se surpreender. Agora, sem delongas, vamos para mais um resumo Thor! O filme conta a história do nosso protagonista Tony, um jovem que está divorciado de sua ex Leila. Naquela época, Tony e Leila tinham um filho pequeno e se revezavam na responsabilidade de cuidar do pequeno enquanto o outro está no trabalho. Tony adora passar tempo com seu filho assistindo a shows de motocross, um hobby pelo qual ele é apaixonado. Todas as noites, depois que seu filho vai para a cama, Tony vai ao galpão para trabalhar em sua moto. De manhã, antes de começar o expediente, ele leva seu filho para ficar com a ex. Tony é gente como a gente, trabalha como operador de empilhadeira em um galpão, mas sua verdadeira paixão é ser piloto de corrida de motos. Antes de cada corrida, ele dedica tempo para se concentrar e se preparar tanto mental quanto fisicamente. Tony treina com intensidade e desenvolve estratégias cuidadosas para garantir seu melhor desempenho. Quando a corrida começa, ele se entrega completamente à pista, dirigindo com extrema velocidade e ultrapassando vários competidores. Durante a corrida, Tony mantém seu foco total na pista, ou como diz o saudoso Galvão Bueno, com a faca nos dentes. Ele executa cada curva e linha reta com precisão, avançando rapidamente até assumir a liderança. No entanto, quando parecia que ele estava prestes a conquistar a vitória, um problema no motor de sua moto ocorre. Olha, foi muito azar. O imprevisto força Tony a parar, frustrando suas chances de vencer a corrida. Enquanto Tony está sozinho, o homem se aproximou, visivelmente impressionado com suas habilidades. Ele ofereceu a Tony a chance de se juntar à equipe de seleção de pilotos da renomada Ducati. Reconhecendo essa oportunidade como um grande passo para sua carreira, Tony aceitou sem pensar duas vezes. Tony simplesmente saiu de um baita azar para ser piloto da Ducati. Isso que eu chamo de ser predestinado. O objetivo da equipe era conquistar as corridas de Superbike e eventualmente ingressar na MotoGP. Com todos os pilotos reunidos para o treinamento e seleção, Tony sentiu-se confiante em suas habilidades. Ele se dedicou ao máximo e superou todos os concorrentes. O líder da equipe observou seu desempenho e ficou muito impressionado com o talento de Tony. Sim, Tony é um excelente piloto. No dia seguinte, Tony decidiu se encontrar com Leila para contar as boas notícias. A área onde ela morava estava sob o controle de Mousa. Tony e Mousa são grandes amigos desde a infância, quase como irmãos. Embora ele conheça os negócios de Mousa, ele evita se envolver com eles. Ao subir as escadas para a casa de Leila, Tony encontrou um grupo de pessoas misteriosas e notou a porta quebrada e o quarto em desordem, indicando que alguém havia acabado de visitá-la. Descobriu então que Leila estava envolvida no tráfico de mercadorias ilegais e que seu atual namorado havia fugido com as paradas. O chefe da gangue exigia pagamento pelas paradas perdidas e deu a Leila uma semana para quitar a dívida. Embora Leila tivesse cometido erros, Tony, com gigante coração, queria ajudá-la. Ele a levou junto com seu filho para ficar em sua casa por um tempo, oferecendo um abrigo temporário até que a situação fosse resolvida. Galera, isso é o que dá trocar um trabalhador por um Zé Droguinha. Na manhã seguinte, Tony retorna para pegar sua moto. Felizmente, Mousa a havia mantido em segurança. Enquanto estava lá, Tony explicou a Mousa o problema de Leila e sua intenção de encontrar a pessoa que a havia visitado. Como líder da área, Mousa sabia quem era e advertiu Tony para não se envolver com pessoas daquele tipo. No entanto, Tony sentia que precisava agir para ajudar Leila. Mousa acabou revelando que a pessoa que Tony procurava se chamava Jordan e que ele trabalhava para Miguel, um rival de negócios de Mousa. Determinada a resolver o problema, Tony corajosamente foi até a sede de Miguel. Quando chegou, pediu para ver Jordan. O garçom fez a ligação e Jordan, que já estava ciente da situação, veio atendê-lo. Jordan deu a Tony uma semana para saldar a dívida. Tony estava perdido e sem ideias sobre como resolver a situação. De repente, Miguel apareceu do lado de fora, observando a moto de Tony. Sabendo que Tony era um piloto, Miguel ofereceu um trabalho para que Tony pudesse quitar a dívida e salvar sua ex. No início, Tony hesitou, pois isso comprometeria a sua carreira
carreira de piloto. No entanto, ele sabia que, sem aceitar a oferta, Leila e seu filho estariam em perigo e ninguém mais poderia protegê-los. Decidido a salvar a sua ex e arriscar seu futuro como piloto, Tony acabou aceitando a proposta. Após o encontro com Jordan, Tony foi levado de carro para um local desconhecido. Lá, ele encontrou uma moto e recebeu uma bolsa de um indivíduo misterioso. Sua tarefa era levar a bolsa até o ponto de encontro com Jordan, que ficava a exatamente 120 km de distância. Tony precisaria usar uma rodovia e parar em uma área de descanso para abastecer, onde um grupo o aguardava. Sem alternativas, ele partiu imediatamente. Pilotando a moto com velocidade, sem se importar com os outros carros, Tony entrou na rodovia conforme as instruções. A viagem parecia tranquila, até que, ao chegar à área de descanso para abastecimento, ele notou um carro de polícia atrás dele. Para sua surpresa, o carro rapidamente o alcançou, devido à alta velocidade de Tony. Temendo ser capturado, Tony fez uma manobra brusca e entrou na contramão. Ele quase foi atropelado várias vezes, mas graças às suas habilidades de pilotagem, conseguiu escapar da polícia e chegar ao seu destino. Logo depois, Jordan pegou a bolsa e a entregou a Miguel, que ficou satisfeito com o trabalho de Tony. Para o pagamento da dívida, Tony precisa trabalhar por 2 meses para Miguel. Sem alternativas e querendo salvar a ex, ele foi obrigado a concordar. Miguel forneceu a Tony um telefone especial para receber chamadas sobre novas missões. Com a primeira tarefa concluída, Tony ainda tinha quase 2 meses de trabalho pela frente. Exausto, Tony chegou atrasado ao seu trabalho de empilhadeira. Após o trabalho, ele se apressou para treinar com a sua equipe da Ducati. Mesmo cansado e com sono, na medida do possível, ele teve um bom desempenho. O chefe da equipe o lembrou da importância de manter o alto nível de desempenho, pois Tony enfrentava expectativas mais rígidas e precisava vencer todos seus concorrentes para ganhar seu lugar. Quando Tony estava voltando para casa, Miguel e Jordan apareceram repentinamente. Eles o repreenderam por não atender ao telefone, apesar de já ser tarde. Sem demora, levaram Tony para uma nova missão. Assim como antes, ele precisava transportar um pacote pela rodovia. Desta vez, a Rocan avistou Tony e começou uma perseguição rápida. Tony conseguiu encher o tanque antes que a polícia chegasse, mas eles estavam tão perto que ele teve que sair sem abastecer completamente. Com a moto atingindo a velocidade máxima, Tony percebeu que a polícia estava se aproximando. Para despistá-los, ele pegou um desvio e conseguiu escapar, mas sabia que não poderia contar com a sorte toda vez. Para resolver esse grande problema, nosso protagonista pediu uma moto mais rápida e 2 motos adicionais para evitar paradas de abastecimento. Em casa, Tony frequentemente sonhava acordado sobre suas missões, mergulhado em pensamentos sobre o trabalho que tinha pela frente. Leila começou a perceber que algo estava errado com ele. Tony, com peso na consciência, decidiu finalmente revelar a verdade para Leila. Também disse a ela para não se preocupar, garantindo que estava cuidando de tudo. Com isso, Leila e seu filho poderiam voltar para o apartamento e voltar a ter uma vida normal. Enquanto isso, Tony continuava a trabalhar conforme combinado e, surpreendentemente, Miguel atendeu a todas suas solicitações. Agora, Tony podia realizar suas missões com maior segurança, empregando sua nova estratégia. Além disso, Tony precisava manter seu treinamento de corridas e seu trabalho no depósito, sem tempo para descansar. Naquela noite, Tony partiu para uma nova missão. Miguel lhe forneceu substâncias ilícitas para aumentar a adrenalina, pois ele estava exausto e extremamente cansado. Tony tomou as substâncias e acelerou sua moto. Já familiarizado com a rodovia, sentiu-se confiante de que a moto reserva permitiria continuar sem paradas. O plano funcionou e Tony decidiu que essa estratégia seria útil para futuras missões. No entanto, a rotina intensa de suas 3 atividades diárias estava começando a esgotar suas energias e pensamentos. Tony estava cada vez mais fraco e perdendo a concentração, lutando para manter o equilíbrio entre suas responsabilidades e sua saúde. Apesar de seu crescente cansaço, Tony estava preso ao acordo que havia feito e precisava manter suas atividades. Para sustentar sua resistência, ele foi forçado a continuar tomando os medicamentos fornecidos, ignorando os efeitos colaterais em favor da capacidade de cumprir suas obrigações. O chefe de sua equipe de corridas percebeu que a condição física de Tony estava diferente, mas Tony preferiu não compartilhar seu problema e manteve tudo em segredo. Repentinamente, Miguel entrou em contato com Tony, solicitando que ele fosse até sua casa devido a uma mudança de planos. A fronteira havia sido fechada pela polícia para evitar tumultos causados por manifestantes, e Miguel não queria que seu trabalho fosse
fosse interrompido. Ele pediu a Tony conselhos sobre como proceder. Diante dessas condições, Tony precisaria de uma moto que pudesse atravessar terrenos irregulares, como uma moto trail. A entrega era extremamente arriscada, não apenas pelos riscos de ser pego pela polícia, mas também pela possibilidade de perder a vida. Durante todo esse tempo, Moza estava observando Tony e finalmente o encontrou. Moza não queria que Tony se envolvesse mais com esse tipo de trabalho, mas Tony estava determinado a aceitar as consequências de suas escolhas. Naquela noite, todos se encontraram com Faretti, o vendedor de mercadorias. Desta vez, Faretti era particularmente astuto e Miguel estava sempre alerta com ele. Após todos os preparativos, Tony conseguiu obter a rota e o destino. Pouco depois, a estrada foi bloqueada pela polícia, forçando Tony a encontrar um caminho alternativo. Felizmente, como estava em uma moto de trilha, ele conseguiu acessar diferentes rotas, embora tivesse que ser cauteloso ao passar por grupo de manifestantes. Depois de subir algumas escadas, Tony se aproximou de seu destino. Ele achava que estava seguro, mas descobriu que alguns bandidos estavam à sua espera. Tony percebeu que estavam atrás do pacote que ele carregava e rapidamente procurou um lugar para se esconder. Aproveitando a oportunidade, ele avisou Miguel sobre o incidente. Tony precisava se afastar rapidamente e seguir para o local combinado. Pouco depois, Jordan chegou e o levou para longe, garantindo que Tony e o pacote estivessem a salvo. No dia seguinte, Miguel descobriu que o ataque fazia parte de um plano de Faretti para eliminar provas. Miguel então precisou destruir o carro que usou na noite anterior para eliminar qualquer rastro que pudesse ter deixado para trás. Nesse mundo, todos precisam suspeitar uns aos outros, incluindo seus parceiros de negócios e amigos. Tony estava exausto, já era de manhã e ele não tinha tempo para descansar. Sua fadiga atingiu um ponto crítico. Ele começou a ter sangramento nasal e estava em péssimas condições, mas não tinha escolha senão continuar. Sua saúde debilitada afetou drasticamente seu desempenho. Sua visão ficou turva e ele acabou caindo. Era tarde demais para uma segunda chance e seu sonho de se tornar um piloto profissional da Ducati parecia ter chegado ao fim. Agora Tony precisava concluir o acordo com Miguel. A próxima missão era a final e apesar de Miguel querer que continuassem a trabalhar juntos, Tony recusou sua proposta. Ele só queria que tudo acabasse rapidamente para poder sair, mesmo após os sacrifícios que fez por Leila. Por incrível que pareça, Tony não se arrependia de suas escolhas. Para a missão final, ele precisava entregar um pacote no local da transação, onde Jordan estava pronto para negociar com o comprador. Felizmente, tudo ocorreu bem. No entanto, quando Tony tentou sair, Jordan lhe disse para se preparar para o dia seguinte. Tony obviamente recusou, pois seu acordo com Miguel estava programado para terminar exatamente naquele dia. Jordan ameaçou matar Leila se Tony não cumprisse o que foi exigido. Percebendo que, se continuasse, ficaria em um ciclo infinito, Tony agiu impulsivamente. Foi até Jordan e o espancou violentamente, levando ao pior erro de sua vida. Tony acabou de matar Jordan. Imediatamente, Tony contatou Moza. Ele sabia que Miguel o procuraria em breve, mas tinha um plano. Tony pretendia ajudar Moza a eliminar Miguel, vazando a localização da base secreta de Miguel e obtendo todos os documentos necessários. Com essas informações, poderiam acabar com Miguel de uma vez por todas. Como esperado, Miguel procurou Tony após o desaparecimento de Jordan. Tony, mantendo a compostura, fingiu não saber do paradeiro de Jordan e mentiu, dizendo que Jordan estava trabalhando com Faretti. Com pressa, Miguel foi seguido por Moza, que já estava pronto para agir. Moza continuou rastreando Miguel, esperando o momento certo para capturá-lo. No entanto, Miguel desrespeitou um sinal vermelho e Moza acabou perdendo de vista. Tony, que estava com Miguel, foi levado para um depósito diferente, onde armazenavam todos os seus pertences e precisavam ser movidos. Aproveitando a oportunidade, Tony enviou sua localização para Moza. Enquanto isso, os homens de Moza viram membros do grupo de Miguel perguntando sobre Fared. Eles descobriram a verdade e informaram Miguel de que Tony havia o enganado. Nesse momento, Moza percebeu que a vida de Tony estava em risco e correu para ajudá-lo. Moza ligou para Tony, o instruindo a sair imediatamente. Percebendo o perigo iminente, Tony correu, encontrou uma moto para fugir, mas em pânico, não viu um carro à sua frente e acabou sofrendo um acidente. Pouco depois, Miguel arrastou Tony e o colocou no porta-malas do carro. Sentindo-se desesperado, Tony achava que não havia saída. De repente, o carro foi alvejado por tiros e capotou. A primeira pessoa que Tony viu foi Moza, que tinha vindo para resgatá-lo. Moza e seu grupo
conseguiram derrotar Miguel e todos conseguiram sair em segurança. Com o fim da ameaça, o peso que Tony carregava finalmente desapareceu. Apesar de seus sonhos terem sido destruídos, Tony sabia que precisava continuar vivendo por sua família, as pessoas que ele havia protegido. E para você que não gosta de um final clichê, se liga. Na última cena, Tony busca por um desafio à noite, não correndo contra os outros pilotos, mas enfrentando a polícia, ou seja, ele agora tá fazendo entrega de paradinhas para seu amigo Mousa. E assim, chegamos ao final da história. E galera, de 1 a 10, qual seria a sua nota para esse filme? E se você não gosta de comentar, deixa o like para me saber se você tá gostando do vídeo. Principalmente você que chegou até aqui. Vou ficando por aqui e até a próxima.